Atenção, o evento já vai começar. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos à RA SIC Caxias. O tema da palestra de hoje é Refugiados e Migrantes, Desafios e Oportunidades. E damos boas-vindas à palestrante, irmã Rosita Milese. Senhoras e senhores, as palestras das RAs ficam disponíveis no canal da SIC no YouTube. Agora nos telões, as marcas patrocinadoras e apoiadoras da nossa RA SIC Caxias. E o projeto Degustar da edição de hoje é com a Pavos Brasaria. A cervejaria Pavos, localizada no interior de Caxias do Sul, no roteiro do Vale Trentino, é uma excelente opção para quem deseja aproveitar a natureza, degustando cervejas premiadas e vivenciando uma experiência cultural única. O pátio, abençoado pelo padroeiro de uma das igrejas mais antigas da cidade, está instalado em uma casa datada de 1877, proporcionando um ambiente acolhedor para saborear boas cervejas e apreciar uma gastronomia de qualidade. Siga @pavosbrasaria e visite esse lugar encantador. Senhoras e senhores, para sua saudação, convidamos ao palco o presidente da SIC Caxias, Celestino Oscar Louro. Nossa saudação muito especial, muito carinhosa, a nossa palestrante do dia de hoje, irmã Rosita, bem-vinda a essa casa. Representando a Prefeitura de Caxias do Sul, Mauro Trojan, que é presidente da FAS. Representando a Câmara de Vereadores, vereadora Marissal Santos, bem-vinda. Dom José Gislon, que além de ser nosso bispo diocesano, também é presidente da Fundação Universidade de Caxias do Sul. Ex-presidentes aqui da nossa casa, a imprensa e a cada um das senhoras e dos senhores que escolheram a nossa SIC para estar nesse final de manhã, segunda-feira. Hoje nós temos a alegria de receber essa convidada tão especial, a irmã Rosita, cuja trajetória é um exemplo de entrega, de coragem e de fé na transformação da nossa sociedade. Ela é uma religiosa que fez da vida um propósito. Tem atuado há décadas em favor de refugiados, de imigrantes, oferecendo documentação, assistência, apoio à inserção laboral e, sobretudo, esperança às pessoas que chegam, muitas vezes, apenas com a força de sobreviver. O reconhecimento internacional que já recebeu
concedido pelo Alto Comissariado da ONU para Refugiados, não é apenas uma homenagem individual. É o símbolo de uma causa que pertence a toda a nossa sociedade. Porque quando alguém se dispõe a ir para a linha de frente, deixar para trás caminhos mais confortáveis e mais seguros para defender causas que são de todos nós, isso é mais do que um gesto. É missão, é vocação, é propósito de vida. Ao longo da sua trajetória, a irmã Rosita nos mostra que o voluntariado, quando guiado pelo espírito do cuidado humano, pode se tornar uma força, assim, transformadora. E que a sociedade, quando trabalha unida para transformar o mundo, encontra respostas para os desafios mais complexos do nosso tempo. Queremos, nesse momento, em nome da SIC, registrar o nosso profundo respeito e reconhecimento a esta caminhada inspiradora. Também, nós não podemos deixar de destacar um outro fato marcante desta segunda-feira. A posse do ministro Edson Fachin como presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Gaúcho, aqui de Rondinha, o magistrado assume a liderança da mais alta corte do país e do CNJ, em um momento em que a sociedade deposita grande expectativa no fortalecimento da justiça brasileira. Esperamos que a sua gestão seja pautada pela isenção, pela pacificação do país, pelo desarmamento dos espíritos e, acima de tudo, pela valorização das instituições democráticas, independentes e autônomas. Nós, empresários, reiteramos uma demanda que é essencial para o desenvolvimento econômico e social do Brasil: a segurança jurídica. Principalmente, queremos segurança jurídica em respeito aos devidos processos legais. Não pode haver decisão hoje, uma decisão hoje e outra amanhã, conforme as nossas conveniências. Também, nós não queremos ativismo judicial. O que buscamos e o que esperamos é a previsibilidade que dá estabilidade, que dá confiança e condições para que investimentos prosperem e empregos sejam gerados. O ministro Fachin, ao assumir também o Conselho Nacional da Justiça, terá a responsabilidade de guiar a justiça brasileira no próximo biênio. É uma missão de enorme envergadura, que esperamos seja conduzida com equilíbrio, com firmeza e com compromisso com os valores constitucionais. Assim, a RA desta segunda-feira se torna ainda mais significativa. De um lado, a inspiração que vem da irmã Rosita, de uma vida dedicada ao cuidado humano e à transformação social. E do outro, o chamado para que as nossas instituições estejam realmente à altura das necessidades da nossa nação. Muito obrigado e uma boa RA a todos. Senhoras e senhores, com o compromisso de valorizar e fortalecer o associativismo, a SIC Caxias hoje dá as boas-vindas às empresas que se associaram à SIC nos meses de julho e agosto. São elas: API Capital Investimentos, Atena Componentes Têxteis, Biogatas Comunicação Visual e Papelaria Criativa, CAAF, Cartão Bem Viver Saúde, Celese, Conexão IE Treinamento e Desenvolvimento, Contade Contabilidade, Elizabeth Cipriani, Emagrecentro, Evolusul, Exum, Feitec Componentes Indústria e Comércio, Forza Produtora, I5 Filmes, Copenhagen Caxias,
Lanzinox Churrasqueiras, Lauri Romário Silva, Advogados Associados, LBM Gestão Financeira Empresarial, Ludfor Energia Participações, Perini Imóveis, Real Flex Indústria Metalúrgica, Servimet Medicina do Trabalho, Sul-Americana Indústria e Comércio de Artefatos, Suzana Maria Vicenzi, Trevora Software, William Marcos Menon, Valéria da Silva, Village Marcas e Patentes e ZM Comércio e Administração Hoteleira. Convidamos ao palco o presidente da SIC, Celestino Louro, juntamente com os vice-presidentes Rubem Bise e Dalise Manchini e Eduardo Michelin, e também os representantes das empresas para a foto oficial. É com grande orgulho que homenageemos hoje Vinícius Alves Fantin, jovem talento de Caxias do Sul e aluno do SENAC, pela conquista da medalha de ouro na etapa nacional das competições SENAC 2025, realizada no Rio de Janeiro entre os dias 17 e 21 de setembro. Competindo na ocupação Aplicações Web e Mobile, uma das novidades desta edição, Vinícius destacou-se entre participantes de todo o Brasil, demonstrando excelência técnica, dedicação e disciplina durante uma intensa preparação. Em 2026, ele representará o Brasil na World Skills, a maior competição de educação profissional do mundo, que será realizada em Xangai, na China. Sua vitória representa não apenas um marco pessoal, mas também um feito histórico para o Rio Grande do Sul, que obteve o melhor desempenho de sua trajetória nas competições. Parabéns, Vinícius, por representar com tanto empenho o nosso estado e por inspirar, com seu exemplo, o futuro da educação profissional. Convidamos ao palco Vinícius Fantin e também o presidente da SIC, Celestino Louro, e os seus vice-presidentes Rubem Bise e Dalise Manchini e Eduardo Michelin, para entrega de certificado e medalha em reconhecimento pelo seu esforço e dedicação. Convidamos ao palco também, para participar desse momento, a diretora do SENAC Caxias do Sul, Denise Sefrin, e o presidente do Conselho Superior, Nadir Rize, e a presidente do Conselho Deliberativo, Ágata Tonieto, para compor a foto. Senhoras e senhores, na vitrine RA, temos a participação da empresa associada à Cefran. Há 38 anos no mercado, a Cefran é referência no fornecimento de embalagens, suprimentos corporativos, produtos de limpeza e utilidades para os mais variados setores. Oferece atendimento personalizado e um mix de produtos com opções que vão das mais econômicas até as de mais alto padrão, com soluções práticas e inteligentes para agregar ainda mais valor ao seu produto ou serviço. Com a Cefran, você centraliza todas as compras em um único fornecedor, recebe rápido e economiza. E a empresa organizou um sorteio especial. Vamos ao ganhador. E a ganhadora é Aline Sequete, da Village. Meus parabéns, você pode retirar o seu prêmio no estande da Cefran ao final da RA. Estamos nos últimos dias para garantir a participação no monumento dos 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul. Uma homenagem grandiosa que será construída na Praça da Estação, em Caxias do Sul. Sob o tema De Raízes Fortes a Horizontes Infinitos,
O monumento valoriza o legado de coragem, trabalho e fé dos nossos antepassados. Agora é a sua vez de honrar essa história. Participe! Sua empresa, sua família e sua trajetória merecem estar eternizadas neste capítulo que celebra a força das nossas origens. Confiram o vídeo. De raízes fortes, nasceu uma cidade construída com coragem, trabalho e união. 150 anos depois, celebramos essa jornada com um monumento que conecta gerações. Faça parte dessa história. Tenha o nome da sua família ou da sua empresa eternizados nessa obra. Acesse monumento150anos.com.br e saiba mais. Realização SIC Caxias. Mídia Partner, Grupo RBS. Ao final da palestra, teremos um painel de perguntas. Você pode enviar sua pergunta acessando a ferramenta pelo QR Code disponível nos telões ou na sua mesa. E para falar mais sobre o panorama do refúgio e migrações mundial e local e outros pontos para formuladores de políticas locais, convidamos ao palco da RA SIC Caxias a irmã Rosita. Seja bem-vinda. Senhoras e senhores, eu saúdo a todos e todas conjuntamente. E sempre eu faço chamando a todos e todas de amigos e amigas, porque acredito que as pessoas que se dispõem a escutar um tema humanitário, que se dispõem a conhecer, aprofundar mais o tema dos refugiados e dos migrantes, são todas pessoas que estão no mesmo patamar. Estamos todos no mesmo patamar de carinho, de acolhida e de interiorização desta temática. Por isso, a todos e todas, sem distinção de nomes, embora eu já tenha saudado várias pessoas individualmente, com muito prazer, estou aqui para comentar e tratar, então, um pouco do tema dos migrantes e refugiados em nosso tempo. Eu tenho certeza que em todas as mentes há tanto a preocupação empresarial, a preocupação econômica, a preocupação social, a preocupação nas várias dimensões da vida. Mas é importante termos presente, e esta é um pouco a minha contribuição, a dimensão humanitária. Eu tenho certeza que, apesar de vivermos um tempo, eu diria, paradoxal, quando a tecnologia se movimenta pelo mundo com muita facilidade, as mercadorias se movimentam pelo mundo com muita facilidade, mas a movimentação das pessoas encontra muitas barreiras. Esta é uma desigualdade no tratamento. Aqueles que mais precisam da oportunidade, às vezes, de deslocar-se, encontram barreiras. E eu tenho grande convicção de que a nossa essência humana nos chama a uma vocação que eu digo particularmente sensível e profunda, a de sermos arquitetos de pontes, pontes que unem, pontes de encontro, que somam capacidades e saberes, e jamais sermos construtores de barreiras ou de fronteiras, de muros que dividem e excluem. Acredito muito nisso e tenho certeza que em nossas mentes isto está presente. Eu vou partilhar com os senhores e as senhoras alguns conceitos para ter uma ideia quem são as pessoas de quem estamos falando. O primeiro que aparece é o conceito de
de refugiado. Quem são os refugiados? Os refugiados são pessoas que foram forçadas a deixar o seu país por razões que elas não deram causa. E são pessoas que buscaram outro país porque tinham, como todos nós temos, a busca profunda de vida e não de ficar sentado ou ficar num país onde a vida estava ameaçada. Não precisamos de muita imaginação. Está muito fácil, e seguramente todos têm presente, o que são as guerras, o que são as perseguições. Então, as pessoas refugiadas são essas, deslocadas forçosamente dos seus países. E quem são os migrantes? Migrantes são pessoas que se movem de um país a outro, mas que têm digamos assim, uma dimensão de voluntariedade. A pessoa decide deslocar-se para outro país em busca de algo. Porém, atualmente, nós temos milhares de refugiados, migrantes, aliás, que se deslocam forçosamente por uma causa que não dá o status de refugiado, que é a questão das causas climáticas. Há milhares e milhares de pessoas no mundo deslocadas forçosamente devido a causas climáticas. Estas, não obstante tenham sido forçadas, são ainda consideradas migrantes porque a Convenção de Genebra e a lei brasileira não as considera como refugiadas. Temos também os deslocados. Deslocados são pessoas exatamente que são forçadas a sair de seus países, de seu local de residência, devido a questões climáticas. O Rio Grande do Sul viveu ano passado, tem muito presente o que significa isso. Os milhares de pessoas que foram deslocadas forçosamente por questões climáticas. Estes se chamam deslocados do ponto de vista do conceito, digamos, internacional. E temos os deportados. Esta é uma realidade não tão nova, mas numericamente muito nova. São milhares de pessoas que são devolvidas do país onde se encontram para o país de origem. Atualmente, nós estamos vendo frequentemente nos noticiários voos que chegam lotados de imigrantes, trazendo de volta para o Brasil pessoas que já estavam há anos morando em outros países, principalmente, de modo particular este ano, provindas dos Estados Unidos. Sempre houve essa devolução, mas tão numerosa como este ano, não. E só neste ano foram devolvidos aproximadamente 1.900 pessoas já, que estavam vivendo em outros países, viviam legalmente, mas foram devolvidas simplesmente porque há a decisão dos países de não aceitar mais a presença dos migrantes. Em síntese, todas essas pessoas têm uma realidade que eu chamo de dolorosa. O deslocamento forçado por circunstâncias que elas não deram causa. São pessoas que não partiram para fazer uma viagem de turismo, nem para fugir de responsabilidades por terem praticado algum ilícito. Facilmente se confunde. Eu posso dizer com certeza, muitas vezes se confunde refugiado com fugitivo. Não tem nada a ver, eles não são fugitivos, são pessoas que foram perseguidas ou que tiveram que fugir devido a guerras, enfim, perseguições, violações de direitos, etc. Eles partiram como única esperança para responder à urgência de viver, de se salvar, de alimentar a esperança de uma vida com dignidade. Aqui eu lembro de um fato de uma família de sírios que em Brasília estava com uma situação muito ruim, difícil, porque vocês sabem que as pessoas que voltam, que têm uma titularidade, um curso superior, aqui os diplomas não valem. Então, elas não conseguem trabalho. Uma família com um engenheiro, uma professora de árabe, como é que eles iam viver no Brasil? Estavam numa situação muito difícil. E estavam até pensando em voltar para a Síria, e me disseram, irmã, nós preferimos voltar para a Síria e morrer com uma bomba do que ficar aqui e não ver perspectivas.
E ele me disse, a senhora sabe por que nós viemos ao Brasil? Nós não queríamos vir, não queríamos sair da Síria, apesar da guerra. E nós tínhamos conversado, eu com a minha esposa, vamos trocar de lugar aqui na Síria, vamos procurar. Tinham perdido tudo já por causa da guerra, mas elas tinham esperança de se reconstruir. Aí ele falou assim, mas irmã, no dia que o meu menino, de 6 anos de idade, ele chegou em casa e me disse, pai, vamos embora, porque eu tenho medo das bombas e eu não quero mais ver sangue nas ruas. Me emociona quando eu vejo isso. A família veio e aqui se encontraram numa situação muito difícil, mas corajosamente enfrentaram, pediram algum apoio inicial e foram se desenvolvendo. Hoje, graças a Deus, depois de 6 anos, acho que estão aqui 6, 7 anos, eles têm um restaurante de comida árabe e estão muito bem, mas sofreram enormemente. Então, do ponto de vista humano e humanitário, estamos sempre diante de pessoas cujas vidas foram brutalmente interrompidas e que necessitam da solidariedade e de oportunidades para se reerguer. Uma mãe que foge com as crianças, que faz milhares de quilômetros, que anda a pé, que dorme sob uma marquise, ela não faz isso por gosto. Ela faz isso porque não tinha mais condições de viver no seu país. Essas pessoas... Deixa eu ver aqui. Pois é. Então, essas pessoas partem justamente por esse motivo que estão vendo ali. Buscam uma maneira de poder viver, de não morrer simplesmente e de modo passivo. Eu acho que pode passar, sim. Quem... Pode passar? Sim. Eu quero trazer alguns dados para terem uma ideia da dimensão desse fenômeno. No mundo existem, segundo a ONU, 281 milhões de pessoas que estão fora dos seus países. Refugiados, migrantes, deslocados, etc. Destes, 123 milhões e 200 mil são pessoas forçosamente deslocadas. Pessoas que não tinham outra alternativa a não ser deixar o próprio país e ir para qualquer fronteira ou para qualquer destino onde pudessem sobreviver. Vejam, são 123 milhões de pessoas nesta condição, no mundo, né? E neste contingente, 40% são crianças e adolescentes, pessoas com menos de 18 anos. Dá uma ideia do que é o drama dos deslocados, dos forçados, dos migrantes no mundo. Nós temos os países que mais... As razões são essas: guerras, catástrofes, questões climáticas, conflitos, perseguições, fome, miséria e graves violações de direitos humanos. Mas sempre temos isso. Cada pessoa busca sobreviver e salvar a própria vida. Pode passar. Se vamos à realidade brasileira, antes é mundial. No Brasil temos, segundo o registro ativo da Polícia Federal e do Ministério da Justiça, temos 1.726.000 pessoas não nacionais vivendo no Brasil. É menos de 1% da população. É um dos países que tem um índice mais baixo de imigrantes e refugiados. Tem países com índices muito mais altos. Então, não existe essa ideia de invasão, até mesmo porque somos 220, 230 milhões de brasileiros. Será que 1.700.000 seriam tão marcantes assim? Não. Então, essa é a realidade brasileira. Quanto a refugiados, realmente aqueles que fugiram de guerras, etc., temos aproximadamente 66 mil pessoas reconhecidas. Mas é essencial lembrarmos que, por trás de cada uma dessas estatísticas que eu fui citando, existe alguém sofrendo, existe diria assim, uma situação que ela não queria, não tinha outra alternativa, partiu realmente para sobreviver. Vejam que ali, essa foto que estão vendo, é de uma mãe, de uma avó, melhor dito, né, venezuelana,
que chegou com a filha e 3 netos. E ela me disse que deixamos tudo porque o futuro de nossos filhos e netos não podia ser apenas a fome. Se vocês olham para a criança que está no colo da avó, é uma criança deficiente e uma criança super desnutrida. É assim que muitas crianças e também adultos chegavam mais no início da Venezuela. Inclusive, uma ocasião faleceu um menino por desnutrição em Roraima. Ele tinha vindo da Venezuela e não se conseguiu recuperá-lo, um menino chamado Ángel Gabriel, e este menino deu origem a um projeto que nós levamos adiante até hoje lá em Roraima, o chamado Projeto Ángel Gabriel, onde a gente, com apoio de pessoas amigas, a gente fornece um kit de nutrição para crianças pequenas. Semanalmente, nós temos 110 mães que toda semana recebem esse kit para alimentar os seus filhos pequenos. E essas vão sendo substituídas à medida que algumas se emancipam, a gente passa para outras. Eu vou também passar para a cidade agora aqui de Caxias do Sul. Pode passar. Rapidamente, a estatística que eu trago é só de pessoas contratadas no mercado. Não estou falando da totalidade de imigrantes ou refugiados, porque aí é muito maior. Mas, segundo o CAGED, dado que é também assumido pelo Observatório das Migrações da Universidade de Brasília, em Brasília, Caxias do Sul é a cidade que mais empregou migrantes e refugiados no Rio Grande do Sul em 2025. Ela admitiu aqui, em Caxias, 5.705 pessoas e teve um saldo positivo de 108. Houve também demissões. Mas é a cidade com o maior índice de contratações de imigrantes e refugiados do Rio Grande do Sul. A segunda é Vacaria, terceira é Erechim, Porto Alegre, Flores da Cunha, Bento Gonçalves, Garibaldi, Farroupilha, Novo Hamburgo, que estão vendo ali um pouco os números. Interessante ver assim, que a gente, enfim, algo muito positivo, que existe uma sensibilidade, possivelmente haja estatísticas até maiores de outra fonte, mas esta é uma estatística oficial do CAGED, ou seja, de dados que foram reportados pelas empresas no ano de 2025. É também importante desmistificar a questão de receios de imigrantes e refugiados. Eles têm muita gente qualificada, tem muita gente com diploma, só que eles têm dificuldade de pôr em prática, porque a revalidação dos diplomas é muito complexa e difícil. Eu vou passar agora para um capítulo que trazer presente um pouquinho por que eu recebi, em 2024, um prêmio da ONU. Eu faço com muita simplicidade esse comentário, porque eu sempre digo que o que eu fiz na vida, que já são quase 40 anos que eu trabalho com refugiados, eu fiz com o apoio de muita gente, de muitas instituições. Então, tenho prazer em partilhar um pouco o que é o Prêmio Global Nansen de Refugiados que eu recebi no ano passado. A imprensa sempre noticiou e eu fui, sem muitos méritos, mas, enfim, a primeira mulher brasileira a receber este prêmio. É difícil, né? Antes de mim, quem recebeu foi o bispo Dom Paulo Evaristo Arns, em 1985, pelo trabalho da Caritas em São Paulo. E o Brasil só tem 2 pessoas até hoje que receberam este prêmio. Então, foi Dom Paulo, e o segundo fui a contemplada. Se puder passar para... Ali está um pouco o recebimento do prêmio em Genebra. Esse senhor é Filippo Grandi, o alto comissário das Nações Unidas para Refugiados, que me entregou o prêmio no ano passado. Pode passar, por favor? Eu trago ali porque, digamos assim, eu comecei minha trajetória
em 1986, quando a Madre Geral me chamou para pensar e programar a fundação de um centro de estudos migratórios, o primeiro centro de estudos migratórios da minha congregação. Eu, então, passei 2 anos na Itália, já trabalhando com migrantes e refugiados, depois vim ao Brasil, fui designada a ir a Brasília para implementar o centro de estudos e, graças a Deus, está lá. O centro de estudos está brilhantemente instalado. Ali eu retrato, lá no ano 1991, 92, quando começaram a chegar ao Brasil os refugiados de Angola, que o Brasil não tinha nenhum preparo para isso, eu tampouco não tinha grandes preparos, mas o Acnur, o Alto Comissariado, me procurou e juntos começamos os primeiros atendimentos a esses migrantes, a esses refugiados, que em pouco tempo eram mais de 2.000, 3.000 no Brasil, uma situação nova. Pode passar para ser mais rápido? Aqui, então, já é um outro momento, quando eu salto muito na história, porque não posso contar toda a história, seria grande demais. Mas ali é um momento de quando a gente recebia os haitianos. Ali estou no estado do Acre, que foi um grande desafio, a vinda dos haitianos, que eram milhares e milhares de haitianos que chegaram, estavam muito mal acolhidos, com muita dificuldade, o governo pouca estrutura tinha nesse sentido. Então, enfim, a gente se envolveu muito com esse acolhimento de milhares de refugiados que depois foram tratados como migrantes haitianos. Pode passar. Aqui também, novamente, recebendo os haitianos no Acre. Quando a gente ia, eles vibravam, porque, enfim, levávamos um pouco de esperança, levávamos a documentação, organizávamos os ônibus para serem transportados, enfim, demandávamos o governo para que estivesse presente. Enfim, um trabalho muito intenso que a gente fez. Pode passar. Aqui, então, já em outro momento, recebendo o pessoal de Gana, os ganeses, que alguns lembram que vieram em 2014 para a Copa e depois não voltaram para o país. E quando chegaram, a gente, então, passou a dar alguma assistência a pedido do próprio governo, porque havia alguns milhares também, não eram tantos, mas enfim. E ali, então, estávamos atendendo e acompanhando esses ganeses que também estavam, já que depois a gente conseguiu estudar uma solução jurídica que acabou beneficiando milhares de pessoas, e uma parte que a gente fez foi justamente isso, de encontrar uma solução jurídica. Aqui, quando começaram a chegar os venezuelanos, eram indígenas, porque nós temos em Brasília, inclusive, uma comunidade de 125 indígenas venezuelanos refugiados. E ali, lá no Acre, quando chegavam os primeiros, que estavam dormindo na rua, muito mal, havia mães com bebês passando mal, então a gente esteve lá trabalhando, etc, etc. Já pode passar. Então, o que a gente diz diante disso? Que quando a gente vê esses grupos todos, a primeira coisa que a gente pensa é dar comida, ver onde vão dormir, conseguir umas roupas de frio se faz frio, etc. Mas tem um ponto muito mais importante, mas não tão importante quanto, que é a documentação. E isso sempre foi um dos meus grandes, digamos assim, projetos. Documentar as pessoas para que possam encontrar trabalho. Porque se não tem documentos, não podem trabalhar. Se não trabalham, como é que vão viver? Não tem como. Então, ali já tem um menino do Haiti, aliás, esse eu acho que é ganês, que a gente acolheu muitos e muitos, documentação, o acolhimento básico, mas eu sempre sublinho isso: se não houver trabalho e emprego, o acolhimento se torna uma ilusão temporária, porque ninguém subsiste sem trabalhar, sem ganhar o próprio pão. Por isso que o investimento nessa área, e o apreço que eu expresso aqui hoje, é nesta área. O trabalho é verdadeiramente a base da autonomia. Pode passar. Eu estive ali, é muito interessante ver esse haitiano, porque ele veio um dia ao meu escritório, ele ainda não tinha carteira de trabalho quando ele veio. Me emocionou muito. Ele veio ao meu escritório, ele estava sozinho, a esposa e a filha estavam lá na República Dominicana, não conseguiam vir, não tinham dinheiro, ele ainda não tinha emprego, não falava português, mas a gente foi ajudando, estimulando, e um dia ele veio na minha sala e estava muito contente, e eu pensando que ele vinha chorar, porque ele não tinha emprego, não tinha família, não tinha onde dormir. E o que ele vem
o que ele vem fazer aqui? Pensei. E eu perguntei, como é que você se sente? E ele me disse, muito feliz. Eu disse, o que te faz muito feliz? Ele disse, só pensar que aqui tem água e luz todos os dias, eu estou muito feliz. Sabe, me marcou, porque para mim ele devia estar na pior. E ele dizia, não, ver que sempre tem água para tomar e luz, para mim, é um motivo de grande alegria. Então, é importante ver essa simplicidade que muitas vezes as pessoas se manifestam a sua alegria e a sua satisfação. Por uma ocasião, um outro haitiano foi fazer um teste numa empresa e ele foi rejeitado. E ele tinha ido muito bem no teste. Aí ele disse, olha, irmão, eu acho que eu fui discriminado, porque eu sabia mais do que os outros que estiveram no teste. Ele disse, mas não estou triste, porque mesmo que não me tenham admitido, eu fui tratado com respeito. Eles não me chamaram de haitiano maldito, como eu já ouvi em outros momentos. Então, essas questões eu gosto de partilhar, porque esta é a vida. Esta é o que marca também para as pessoas, às vezes coisas muito simples. Conversei com várias empresas em Brasília, então elas destacam vários pontos positivos da contratação de imigrantes e refugiados. Pode passar? Eu acho, não sei como é que está bem. Sim, vemos ali o impacto econômico da inclusão de refugiados e imigrantes vai muito além dos muros da empresa. Isso é importante pensar. A empresa que contrata alguém, ela não está só beneficiando uma pessoa, ela está beneficiando uma família, beneficiando a coletividade, beneficiando algo que vai muito além da própria empresa, né? E é interessante observar que em 2016 e 2017, a Fundação Getúlio Vargas fez um estudo sobre o impacto econômico da presença dos migrantes em Roraima. Porque em Roraima havia milhares. A gente andava pelas ruas e via pessoas dormindo em todas as esquinas, em todas as calçadas. E eles fizeram um estudo e mostrou que o PIB do Estado teve um crescimento de 2,3%, bem mais alto do que a média dos outros estados, graças à presença dos migrantes. Pode passar, por favor? Eu trago também aqui algo muito inspirador, que está na Bíblia, que diz, quando um migrante morar convosco na vossa terra, não o oprimais. O migrante que reside convosco será para vós como um compatriota, e vós o amareis como a vós mesmos, pois também fostes migrantes na terra do Egito. Nós não fomos migrantes na terra do Egito. Nós de agora, nascemos numa terra próspera. Mas se pensamos um pouco o que foi a história dos nossos avós ou bisavós, ou até dos pais, realmente eles padeceram, mesmo aqui nessas terras, e graças a eles, ao trabalho, à fé, à dedicação, nós hoje existimos e estamos vivendo a beleza que é Caxias do Sul. E também a expressão bíblica muito famosa, eu era migrante e vós me acolhestes. É ali que o Senhor nos pede para sermos solidários. Pode passar, por favor. Avançando ainda no trabalho que eu faço, apenas para partilhar, nós temos em Brasília um Instituto de Migrações de Direitos Humanos, que fundei com pessoas amigas, dentro daquela trajetória de acolher os angolanos, acolher os venezuelanos, acolher os ganeses, acolher os haitianos, enfim, no caminhar da história. E, sobretudo, lá nos anos de 1995, 96, esse é um ponto que a ONU apreciou muito, por isso que me deu o prêmio também. O Brasil não tinha nenhuma lei de refugiados. Tinha a Convenção Internacional, mas não havia lei brasileira. E, graças à intuição que a gente teve, junto com o pessoal do Acnur, fizemos o primeiro projeto de lei sobre refugiados do Brasil. Tive a oportunidade de colaborar na elaboração desta lei e depois defendi no Congresso Nacional para ser aprovada. E, em 97, foi aprovada a primeira lei de refugiados do Brasil.
E isto marcou muito, porque foi uma lei avançada, uma lei muito acolhedora, e ela serviu de modelo para muitos outros países. E na sequência da lei, a gente ajudou a instalar o CONARE, que é o Comitê Nacional para Refugiados, e depois fundamos, eu com 2 pessoas amigas, o Instituto Migrações e Direitos Humanos. A gente atende na documentação, na assistência social, em todos os sentidos, as famílias que chegam. E, normalmente, atendemos de 10 a 12 mil pessoas por ano em nosso instituto, entre Brasília e Roraima, onde temos um escritório. E temos também em Brasília, agora mais recentemente, a Casa Bom Samaritano. É uma casa onde a gente recebe famílias refugiadas, ali vem a família inteira. Normalmente, 40% das pessoas são crianças. Vêm as famílias, ficam conosco durante 90 dias, e, neste tempo, a gente prepara sobre a legislação, as obrigações trabalhistas, como é o funcionamento da contratação no Brasil, qual é a responsabilidade que a pessoa contratada tem frente à empresa, quais são os direitos também, mas sublinhamos muito isso. Eu sempre digo uma coisa, que empresa tem que ser empresa, a empresa tem que ter lucro. Não posso imaginar que a empresa vai ser uma obra de caridade. A empresa é solidária, a empresa me acolhe, a empresa me dá trabalho. Mas temos que entender que nós temos que contribuir para que a empresa tenha o seu resultado. Pois, se ela não tiver resultado, ela não consegue continuar sendo uma presença positiva na sociedade e muito menos dará empregos. Então, isso a gente passa muito para as pessoas. Nós não podemos esperar que só venha benefício. Temos que ter obrigações e responsabilidades. E também, nessa Casa Bom Samaritano, temos um compromisso oficial, que é o seguinte: nós precisamos, nesses 90 dias que a família fica conosco, encontrar emprego fixo para pelo menos uma pessoa de cada família. Não temos como dizer para uma pessoa, chegou o teu tempo, saia daqui, se vire, se eles não têm nenhuma renda. Então, esse é um princípio. E, graças a Deus, senhoras e senhores, até agora nós já atendemos em torno de 320 famílias, mais ou menos, famílias que ficam 90 dias, aprendem português, aprendem informática, aprendem a legislação, aprendem a Lei Maria da Penha, a gente muito dura nesse ponto, o respeito, etc. E todas as famílias saíram com pelo menos uma pessoa empregada. E isso nós devemos também ao empresariado, porque nós não temos como empregar se não temos quem empregue. Graças a Deus, nessa Casa Bom Samaritano, está ali que nós sempre conseguimos empregar as pessoas e todas as famílias saíram já com uma pessoa recebendo o seu salário para poder garantir o seu sustento. Pode passar. Ali eu trago um outro exemplo de um momento crítico no qual eu me envolvi e que, de novo, marca a tal de trajetória que, no fim, culminou no prêmio. Lá em Roraima, esta era a realidade frente à Polícia Federal. Essa fila, que não tem fim, estava ali em frente à Polícia Federal em Roraima. Pessoas esperando para fazer documentos. A polícia não tinha nenhuma estrutura, tinha uma estrutura muito pequena, porque era um estado de pouco movimento. E a superintendente da polícia, vendo essa realidade, ela ficou meio assim, dizer, o que eu vou fazer? Nós não conseguimos atender esse mundo de gente. Me telefonou, eu estava em Brasília, hein? E ela disse, irmã, nós precisamos de uma ajuda. Eu disse, qual ajuda? Ajudar no atendimento do público. Em 24 horas, a gente arranjou uma mesa doada, 4 cadeiras, 2 voluntários, e começamos um trabalho dentro da Polícia Federal, dentro da superintendência de atendimento do público, nós da sociedade civil. Aí passávamos para a polícia só fazer a parte formal. Esse foi um trabalho muito interessante, que marcou demais a todas as, enfim, a todas as instituições. E, pode passar, poucos dias depois, nós já estávamos com esse grupo de voluntários trabalhando na Polícia Federal. Ficamos quase um ano trabalhando dentro da sede da Polícia Federal,
como sociedade civil, com voluntários atendendo, e aquela fila nunca mais existiu. Veja o que mais tem. Aqui é uma foto da Casa Bom Samaritano, em Brasília, que eu já comentei o que é. Ali estamos acolhendo as famílias e fazendo palestras, etc. Sempre repito, se não houver trabalho, a gente não consegue. Aqui é uma comunidade indígena, que também a gente atende em Brasília. São 125 indígenas, e aqui fomos com metade deles à sede da Polícia Federal para documentar todo esse pessoal. Graças a Deus, hoje todos eles estão com documentos regularmente no Brasil, e assim vai. Fizemos várias ações desta natureza. Ali algumas propostas do que se pode fazer na acolhida, que seria oferta de emprego, apoio na documentação, apoio linguístico, avaliação por competência, reconhecer a capacidade, o treino das pessoas, porque muitas vezes elas não têm diplomas, e se tem diploma não vale aqui, lamentavelmente, mas elas têm anos de experiência. Eu tenho um caso de um médico que era médico cirurgião há 15 anos no país dele. Chegou no Brasil, ele vivia com a cesta básica, porque ele era médico, ele não podia trabalhar, ele levou 4 anos para poder superar as etapas de revalidar o seu diploma, mas nunca desistiu, pedindo na humildade, na simplicidade, vinha pegar a cesta básica, trabalhava cuidando de idosos, ganhava um salário mínimo, depois foi trabalhar num açougue, entende? Onde aparecesse, ele fazia algo durante 4 anos para poder superar e conseguir a revalidação. Pode passar, por favor. Aqui é um depoimento de um migrante também, que ele entrou para... Ele é da área paramédica, a gente indicou, ele entrou num laboratório, está já há 4 anos, está muito feliz, fazendo carreira, crescendo no seu trabalho. Pode passar. Aqui existe o chamado Fórum Empresas com Refugiados. Quem quiser ver mais, tem o site ali. São as empresas que se cadastram nesse fórum, se querem, e ali tem uma série de relacionamentos com o Alto Comissariado das Nações Unidas, entre empresas, para empregados, etc. Pode passar. Importante sublinhar isso. Do ponto de vista legal, migrantes e refugiados podem trabalhar regularmente no Brasil, desde que tenham um protocolo da Polícia Federal. Essa é algo muito diferente na lei brasileira. Não é assim no mundo. A maioria dos países não permite que trabalhe enquanto não tem toda a situação legal definida. Aqui pode. Devem ter documento, isso sim. Mas desde o primeiro protocolo que recebem da Polícia Federal, já podem trabalhar. Pode passar, por favor. Aqui cito só um projeto que nós temos agora, chamado Clima e Deslocamentos Humanos. As questões climáticas são a maior, eu repito, a maior causa de deslocamentos forçados no mundo atualmente. As guerras estão logo depois, mas climáticas também. Então, como o prêmio Nansen que eu recebi destina um recurso para fazer um projeto no país, não é para a gente. Nós estamos desenvolvendo esse projeto muito interessante que não dá tempo agora de comentar, mas, enfim, estamos iniciando um projeto de sensibilização em âmbito nacional. Pode passar. Bem, aqui deixa eu reiterar a confiança de que Caxias do Sul e toda a Serra atuarão no fortalecimento desse aspecto das questões climáticas. Eu sei que aqui é uma terra onde isso está muito presente, porque trabalho muito com agricultura, com reflorestamento, etc, etc. Mas é um apelo de alma e coração que eu faço, porque é muita gente no mundo atual que está. E essa causa não é uma guerra, não é um conflito que amanhã depois acaba. Vai se degradando cada vez mais se não tivermos programas de recuperação. Pode me passar, por favor? Porque eu faço questão de apresentar essa jovem. Essa jovem é haitiana, ela é cega. Imagina, no terremoto ela perdeu o pouco que tinha. Ficou sozinha, veio para o Brasil. Chegou aqui, na cara e na coragem, como a gente diz, a gente apoiou um pouco, ela entrou na faculdade, se formou em Direito, é cega, sozinha, se virou fazendo faxina, fazendo o que podia, se formou em Direito, fez o exame da ordem, passou no primeiro exame, fez concurso público, passou no concurso público para pessoas com deficiência, está esperando para ser chamada para assumir a função
que demora, mas já foi aprovado. São exemplos que, assim, me tocam o coração, mas acho que tocam o coração da gente também, para dizer o esforço e o quanto vale, assim, de fato, o apoio que a gente dá. Às vezes é uma coisa pequena que a gente dá, mas é aquele impulso inicial que a pessoa precisa. Pode passar. Esta família, também eu fico emocionada, porque há 15 dias me chamaram para ir na inauguração do galpão. Eu pensei, que galpão? Não, venha ver, venha ver. Eu fui lá. Quando eu cheguei, a família pegou essa caixa de ferramentas e me mostrou e disse, irmã, a senhora lembra que quando chegamos há 4 anos, a senhora nos deu essa caixa de ferramentas, porque eu sabia fazer o trabalho de recuperação de carros danificados. Não é só mecânica, recuperação, mas não tínhamos nada. Nós pedimos, a senhora nos deu essa caixa. E agora queremos mostrar para a senhora, 4 anos depois, eu quero lhe dizer, esta caixa foi o nosso sustento durante 4 anos. E agora estamos, com alegria, inaugurando o galpão que conseguimos alugar para ampliar o nosso serviço. Então, é um apoio, às vezes, muito... A família ali é muito esforçada, mas é muito bonito ver essas questões. Às vezes, te dá um impulso inicial e a coisa cresce, a coisa desenvolve. É algo que anima qualquer ser humano. Pode passar. Gente, eu queria só terminar dizendo o seguinte, que, deixa eu ver daqui, uma palavra do Papa Francisco me marca muito e eu levo sempre comigo, que acolher quem foge da guerra e da fome e de outros desastres é um ato de humanidade. Eu acho que isso todos nós podemos levar como um apelo para a nossa vida. E desejo muito, realmente, que Caxias do Sul e toda a Serra Gaúcha escrevam um novo capítulo de sua história, ou continuem escrevendo um belo capítulo de sua história gloriosa. Que estas terras sejam reconhecidas como símbolo, que já são reconhecidas como símbolo de trabalho árduo e progresso sustentável, seja cada vez mais uma referência nacional e internacional de acolhimento humano, integração social e econômica dos refugiados e imigrantes, e, igualmente, que sejam agentes transformadores no cuidado da natureza e no investimento para fazer andar juntos desenvolvimento e preservação. Isto é um bem para todos, não é só para os imigrantes e refugiados, mas dar oportunidades a eles e elas, eu acho que é somar forças e é escrever um belo capítulo da história de Caxias do Sul. Muito obrigada. Sentar lá naquela cadeira. Agradecemos pela apresentação e agora vamos para o momento das perguntas. Ufa! Parabéns, irmã Rosita, pela simplicidade, pela tranquilidade que a senhora nos transmite. Acho que isso é contagiante a todos nós. Eu tenho agora aqui inscrito Dom José, para também se somar aí com algumas palavras. Obrigado por estar conosco, Dom José. Eu penso que o tema é muito pertinente para todos nós, porque vivemos em uma realidade também aqui na nossa Serra Gaúcha, como tantas realidades, onde temos a presença dessas pessoas que vêm em busca de um novo amanhã. Eu morei no estrangeiro 10 anos. E a gente sabe, quando você mora no estrangeiro, mesmo tendo afinidade linguística, um pouco de descendência, mas é sempre uma barreira. O ser aceito, o ser acolhido. E sabemos sim que hoje, se nós vamos nos nossos mercados aqui de Caxias, a maioria dos atendentes não são mais brasileiros, são imigrantes,
que aqui chegaram, né, e estão se inserindo no mercado de trabalho. Então, eu penso que o gesto de acolher ele é muito importante. Nós estamos celebrando 150 anos da imigração italiana. Os nossos antepassados foram acolhidos nessas terras, foram desbravadores, construtores de sonhos e de uma nova realidade. Eu penso que mesmo tendo toda a evolução que temos numa realidade distinta no Brasil e no Rio Grande do Sul, devemos ter esse olhar e também um coração aberto para acolher os novos imigrantes e ajudá-los também a se inserirem nessa realidade, porque isso nos ajuda a termos uma sociedade mais fraterna, mais humana e mais divina. Quem passou por essa experiência sabe o quanto é importante ser acolhido e ser inserido na caminhada da comunidade. Eu penso que o empresariado de Caxias, que recebeu no passado muito mais migrantes do nosso país, e eu fui diretor de seminário no Paraná, e aqui em Caxias encontrei vários ex-seminaristas que vieram do oeste catarinense, do sudoeste paranaense. E aqui se inseriram no mercado de trabalho, estudando também, formaram família. Então, esse rosto acolhedor da nossa realidade da Serra Gaúcha, ele é muito importante, porque significa, em primeira mão, que nós temos presente os passos dados pelos nossos antepassados. E mantermos o coração e esse olhar aberto faz a nossa realidade ser diferente. Acolher o estrangeiro, amar o órfão e a viúva, são princípios básicos da mensagem do Evangelho. Então, eu quero dizer a todos, não tenham medo de acolher e inserir essas pessoas no mercado de trabalho. Às vezes nós temos exemplos não tão bonitos, mas vamos ficar com aqueles positivos e bonitos que multiplicam muitas vezes a opção e, acima de tudo, a inserção de tantos outros que chegam. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Dom José. Então, está inscrita a Denise, nossa diretora do SENAC, para uma pergunta, Denise. Então, irmã Rosita, eu gostaria que a senhora falasse para o público que está aqui como projetos como o Empodera Refugiadas, que nós executamos aqui em parceria com o CAN, com a Acnur, pode, de fato, ser uma ponte entre o refugiado que busca o mercado de trabalho e o empresário que está aqui presente. Como ele pode acessar esses projetos para fazer a contratação dessas pessoas, já que um dos pilares é através da colocação no mercado de trabalho. Se me permite, faz, acho que 15 dias, ou 20, que nós encerramos um curso em Brasília, justamente com o SENAC, com 20 mulheres refugiadas, como é que eu vou dizer assim, para que elas se preparem para o empreendedorismo. Mulheres que têm capacidade, que têm vontade, mas que não têm os conhecimentos locais, não têm os equipamentos necessários. Então, fizeram um curso e depois, no final, recebem um pequeno valor para comprar os equipamentos e começar aquele empreendimento pequeno, como eu disse ali, de pessoas que começam com uma caixa de ferramenta, começam com uma máquina de costura, começam com uma máquina de cortar frios, como já tivemos gente que hoje está com restaurantes maravilhosos em Brasília, e há 6, 7 anos atrás começaram com uma máquina de cortar frios e saíram vendendo na rua para ganhar um trocadinho. Hoje estão bem. Então, acho que é um grande estímulo, e o SENAC, o SESI, essas instituições fazem um trabalho maravilhoso e são grandes parceiras nossas, nós somos grandes parceiros deles. Muito obrigada. Para finalizar, então, as perguntas do dia de hoje, está inscrita aqui a nossa ex e sempre secretária da Educação, Marléa. Bem-vinda, obrigado por estar conosco. Obrigada, eu agradeço muito. Sempre um prazer estar nessa casa. Irmã Rosita, a senhora trouxe um tema que me mobiliza muito, porque é acolher, né? Acolher crianças, acolher adultos, afinal, acolher o humano que existe em cada um de nós. Mas, dentro dessas políticas que a senhora traz do acolhimento, eu agora fiquei balançada, e eu acho que a sua expertise no trabalho pode me ajudar. Nós estamos acolhendo estrangeiros,
refugiados, migrantes. E a senhora colocou que existe também a migração voluntária muito forte. E aí, assim como tem essas políticas de acolhimento, eu gostaria de ver se a senhora tem conhecimento de que políticas estão sendo criadas, estão sendo pensadas para evitar que os nossos talentos brasileiros, os nossos jovens, façam a migração voluntária. Porque nós estamos perdendo jovens, a senhora mesmo colocou que agora muitos estão sendo repatriados, principalmente agora dos Estados Unidos, mas o que leva o jovem brasileiro a sair do país de origem? Por que ele vai buscar? A senhora colocou que se busca uma vida melhor. Então, nós estamos, parece que, olhando a trave no olho do vizinho e não estamos olhando para a trave no nosso olho. Como podermos segurar o nosso talento e o nosso jovem aqui conosco? Essa é a minha questão. Eu não sei se eu entendi que é para segurar os jovens aqui ou se é para ver como eles encontram as políticas lá fora. Porque tem isso, nós temos muito mais brasileiros no exterior do que estrangeiros aqui. Isso está claro e evidente. Normalmente, os nossos migrantes, muitos partem realmente como migrantes, vão estudar, vão procurar outro emprego, têm a dupla nacionalidade, etc., etc. E o que a gente tem feito ao longo da história, porque eu tive a oportunidade também de realizar tantas coisas, a vida me deu chance de fazer, tenho 80 anos, mas não é por nada. Realizamos a primeira conferência de brasileiros no exterior lá em acho que isso foi 79, não, em 2000 e pouco, nós fizemos a primeira conferência de brasileiros no exterior, onde nós tivemos com o Itamaraty, com os consulados em vários países, fizemos eventos justamente para mostrar, para tornar cada vez mais evidente a situação dos brasileiros e brasileiras que estão no exterior, que vivem muito mal, vivem muito sofridos. E, então, temos feito, tanto é que existe hoje já um departamento do Itamaraty que cuida especificamente dessas áreas, mas realmente é uma área na qual a gente tem que tentar propor políticas públicas. Nós conseguimos também incluir na lei de migrações, eu não fiz menção, mas nós conseguimos, ao longo de vários anos de discussão, a lei de migração de 1917, de 2017, que é a mais recente. E nesta lei consta pela primeira vez um capítulo específico de responsabilidades do governo também em relação aos brasileiros que estão no exterior. Agora precisa políticas públicas, precisa batalhar com os políticos, com o Itamaraty, para que os consulados implementem, de fato, aquilo que é de proteção e de direitos também dos nossos brasileiros no exterior. Muitos estão em situação difícil. E o mais triste é agora essa política de deportação. Semana passada eu falei com um senhor, 48 anos, me dá dor no coração quando eu vejo. Ele foi deportado, ele estava 7 anos nos Estados Unidos, documentado, com trabalho, tinha o seu carro, tinha a sua estabilidade. De um momento a outro, simplesmente foi preso, colocado numa cadeia, depois de um tempo levaram para outra cadeia, depois levaram para uma terceira, numa lá os guardas bateram nele, quebraram os dentes, quebraram o joelho, e foi deportado, está ali no Brasil, na casa dos pais, chorando porque não consegue quase se recuperar do tratamento que recebe, da situação que se encontra. Então, essas deportações também são muito, muito preocupantes, e nós aqui não temos gente preparada, não temos ainda instituições que estejam apoiando esses deportados brasileiros. Parece que voltam numa boa, que está tudo bem, mas não é assim, sofrem muito e voltam em situação muito precária, acorrentados, correntes nos pés, como vocês veem na televisão de vez em quando. É bem assim que eles voltam. Então, é um desafio, e eu só posso dizer que é um desafio para o qual temos que trabalhar muito e não desanimar, porque realmente a situação, às vezes, não é tão fácil, mas também nós temos forças, capacidade mental, criatividade e também poder de incidência junto aos políticos, junto aos órgãos de governo, para que essas pessoas tenham um tratamento mais digno, seja os que são deportados, quanto os que permanecem nos países e que, às vezes, estão em situação precária. O Haiti é um exemplo claro. A embaixada de lá praticamente está fechada. Nós temos haitianos aqui que estão há 12 anos no Brasil e até hoje não conseguiram trazer um filho.
Quando saíram de lá, ele tinha 5 anos, hoje está com quanto? 17, 18, e está ainda separado dos pais, porque não há mecanismos que facilitem a reunião familiar. Há lei que garante, mas não há mecanismos práticos. Então, a gente tem que trabalhar nesse sentido. Eu concordo com você, realmente é bom partilhar para a gente não desanimar e saber que temos muito trabalho pela frente e muito podemos fazer realmente em conjunto, somando forças. Irmã Rosita, leve como motivação a gratidão e a atenção com que cada um ouviu todos os ensinamentos que a senhora deixou para nós. E entre tantas contribuições que a senhora nos deixou, tem uma que eu gostaria de destacar aqui, que, sem me sobrepor ao pessoal da imprensa, aí, eu não tenho nenhuma vocação para jornalista, mas eu acho que podia ser a manchete da sua apresentação do dia de hoje. Observe. Se não houver trabalho, o acolhimento não passa de uma ilusão temporária. Eu acho que isso podia ser um mantra para a nossa sociedade, no momento da história que a gente vive tanta desvalorização do trabalho, né? Tantas ofertas fáceis de bolsa, isso ajuda aquilo, isso não transforma. A sua fala foi extraordinária, talvez a sua origem aqui da colônia, né? Aqui da nossa terra, onde nós fizemos sim, Dom José, uma transformação tão grande, né? Tinha tudo para dar errado, mas deu certo. Os nossos imigrantes lá, 150 anos atrás, chegaram aqui com um único direito: o trabalho. Eles só podiam trabalhar e nas horas de folga, Sr. Nadir, eles trabalhavam. E no fim de semana eles se reuniam para trabalhar. Lá oraram um pouquinho. E quando o álcool estava errado no vizinho, eles se reuniam para trabalhar mais um pouco e para ajudar. Então, que bom que a senhora nos desperta para esse valor que está tão depreciado nos nossos dias atuais, né? Se não tiver trabalho, não se transforma absolutamente em nada. Muito obrigado por ter escolhido estar aqui conosco nessa segunda-feira, nessa sua agenda, que eu imagino que é muito concorrida, muito corrida, ter escolhido a sua terra para compartilhar essas coisas boas. Muito obrigado. Obrigada ao senhor e a todos aqueles e aquelas que contribuíram para que esse dia eu pudesse estar aqui. Eu recordo que o senhor Nadir, acho que faz 2 anos que eu vinha falando: Rosita, você tem que falar um dia para nós, você tem que falar um dia para nós. E sempre passava. Chegou um momento em que a gente pôde partilhar. Talvez eu não atenda a expectativa de vocês, mas isso não importa, que a gente quer passar essa mensagem de humanismo, de acolhimento, de fraternidade, que é uma base que não precisa pagar para isso. Essa é gratuita, basta vivê-la, e com isso muitas pessoas poderão ser mais felizes graças à nossa participação e ao nosso acolhimento, ao nosso coração aberto, com carinho e fazendo aquilo que podemos, mas fazendo com amor, e fazer tudo aquilo que podemos, sobretudo coletivamente, fica mais brilhante ainda, porque é, enfim, um valor fundamental. Desde lá, na hora que nos acolhemos, os senhores, quando começaram a falar, falaram na solidariedade naqueles tempos, lá no interior, quando uma família passava por uma necessidade, todos os vizinhos chegavam para ajudar a superar. E isso é um valor que, se pudermos repetir sempre, nas condições de hoje, será uma riqueza para todos e todas nós. Muito obrigada, e que Deus abençoe cada um e cada uma das pessoas. Muito obrigado a todos. Segunda-feira, nesse mesmo horário. Obrigado. O Banrisul está chegando aos 100 anos e segue se adaptando aos novos tempos, mas sem perder o que nos torna únicos: o compromisso com o crescimento da nossa gente. É por isso que entendemos quando um cliente quer um aplicativo na palma da mão ou uma conversa olho no olho. Estaremos sempre ao teu lado, entendendo que cada cliente é único, assim como o nosso banco. O Banrisul é um banco único, porque te entende. Cuidar da sua saúde vai muito além da consulta, do diagnóstico, do tratamento. Cuidar de você é nos emocionarmos juntos, é escutarmos uns aos outros,
É estarmos conectados onde você estiver. É criarmos uma relação de confiança. É contarmos sempre que precisarmos. A saúde nos mantém lado a lado. O cuidado nos torna parte do todo. Círculo Saúde. O bem-estar nos aproxima. Fazer jornalismo e entretenimento que conectam os gaúchos e contribuem para uma vida melhor. Nenhuma outra empresa dá tanta atenção às coisas da nossa terra e ao dia a dia do nosso povo. Todos os dias informamos, debatemos e repercutimos episódios e fatos importantes do Estado. A RBS quer ser uma arena, dar voz, ser o grande talk tank de temas importantes para o nosso Estado. Queremos trazer assuntos relevantes para as nossas comunidades. Trabalho, educação, inovação e empreendedorismo. E assim construir conexões positivas que impulsionam a evolução. E na busca por relevância e conexão com o público, o papel dos jornalistas e comunicadores é cada dia mais importante. Queremos ter as vozes mais relevantes e, para isso, estamos abertos a parcerias e novos modelos de atuação. A partir do humor e da música, levamos leveza e diversão para o público na programação da rádio e da televisão. A maioria dos grandes eventos que vêm ao estado são realizados com a RBS, tanto na promoção quanto na produção. Com a Globo, temos em nossa grade os melhores programas de jornalismo e de entretenimento, com as maiores audiências do país. Há 4 anos lançamos GZH, que hoje conta com mais de 100 mil assinantes. E a meta para o futuro é audaciosa. Queremos aumentar a carteira de assinantes digitais em 50% nos próximos 3 anos e amplificar a atuação de todo o nosso portfólio digital, principalmente no esporte e no entretenimento. Interativo e segmentado. O rádio é sempre atual, é instantâneo, é móvel e pode ser consumido em qualquer lugar. Otimista com a TV aberta no Brasil, a RBS está atenta ao avanço pós-TV digital HD, que prevê tecnologias para personalizar conteúdo, direcionar a publicidade e trazer ainda mais funcionalidades e qualidade. A evolução dos aparelhos de televisão vai acelerar o surgimento de novidades. E pode ter certeza, vamos acompanhar essa transformação. A força da RBS no mercado publicitário reflete nossa forte relação com os gaúchos. Queremos ser parceiros de negócios das marcas que atuam em nosso estado. Acompanhamos a evolução. Combinamos novas ferramentas com a tradição e a liderança dos nossos ativos. Simplificamos as decisões e, com a nossa visão 360, entregamos mais do que se espera de um veículo de comunicação. E tudo isso só é possível graças às nossas pessoas. Quem trabalha na RBS acredita na comunicação e na diferença que ela faz, seja nos negócios dos clientes, seja na evolução da sociedade. São as pessoas que fazem a RBS ser a RBS. Para a praia, casa, campo, com Marcopolo já sou pronto. É acessível, eu te garanto. Chega junto, é o nosso encontro. Pro cinema, exposição, quem sabe aquele jogão. Com Marcopolo, meu irmão conectado, eu não fico na mão. Estudar ou trabalhar, passar de volta pro lar. A Marcopolo estará lá, com segurança vou chegar. Brasil e mundo afora, confiando a toda hora. Minha passagem vou pegando, de Marcopolo já tô chegando. Embarque com a Marcopolo. Somos muitos e múltiplos, em vários cantos do Brasil e do mundo. Com paixão por trilhar novos caminhos, inspiramos e mobilizamos sonhos e pessoas, inovando e criando soluções para os desafios todos os dias. Vamos em busca de uma prosperidade compartilhada, que respeita nossas relações com o planeta e com as pessoas, que sempre tem espaço para mais. Uma nova ideia, um novo produto, um novo serviço, que cria um futuro sustentável em conjunto com um novo jeito de pensar e fazer a mobilidade. Somos formados por gente que sabe que em um mundo tão dinâmico como o nosso, manter-se em movimento é fundamental. É assim que seguimos, com apetite pelo amanhã e muita coragem para viver o futuro. Incansáveis, inquietos, evoluindo para conectar pessoas e riquezas, gerando prosperidade.
As empresas Randon agora são Randon Corp. E eu conto com o Sicredi o tempo inteiro, nesse Brasil que eu amei desde guri. Cooperar e prosperar com esse parceiro é contar com quem tá sempre aqui. É contar com quem tá sempre aqui. Somos do Sul, somos do Brasil. Sicredi é ter com quem contar. Papai, é pra dar sorte. Deu certo, papai? Deu certo, filha. O crédito que gera o desenvolvimento transforma a vida de milhares de famílias. BRDE. É muito bom poder olhar para trás e ver de onde veio o meu resultado. A certeza de eu ter sido preparada para estar onde estou reforça que fiz a escolha certa. O dia em que descobri que poderia aprender tantas coisas novas. A satisfação de vivenciar projetos únicos que marcaram para sempre meu caminho. Quando me foi apresentado o futuro. Saber que meu aprendizado me ajudou a me tornar uma cidadã responsável com a sociedade, indo além dos livros didáticos. Eu era agricultora, porque ele era pedreiro, ferreiro, e nós fomos morar para nossa casinha. Então eu disse assim, o que eu vou fazer? Eu vou virar essa terra. Ali eu comecei a plantar em volta da casa e ele trabalhando, né, de pedreiro. Eu já tinha os 6 filhos. Plantava, vendia, fazia chimia, fazia pão, fazia tudo um pouco para vender, fazia sabão. Botemos ali uma bodeguinha assim, bem simplesinha. Nem interesse de fazer um mercado. Aquilo estava só para dar um dinheirinho a mais na família, né? Ao longo dos anos, o Super Andreassa estabelece relações próximas e duradouras com clientes, funcionários e fornecedores. Expande os negócios na região e se consolida como uma das principais redes supermercadistas do sul do Brasil. O Grupo Andreassa cresceu junto à região, ao lado das pessoas. No decorrer do caminho, reunimos sonhos, multiplicamos conquistas. Somos hoje mais de 40 lojas e 4.000 funcionários, que atendem em média 50.000 clientes por dia, consolidados em 3 marcas: Supermercados Andreassa, Super Vantajão
e Vantajão Atacado. Chegamos até aqui unidos pelo trabalho e uma certeza: nosso grande propósito é proporcionar uma vida melhor para todas as famílias. Jamais eu plantei aquelas pequenas plantas que deu produto pensando numa coisa tão bonita que é hoje.